Esse aí é o convite de aniversário mais antigo que a gente conhece na história. Ele foi encontrado nas ruínas de uma fortaleza romana e data por volta do ano 100 depois de Cristo. Mas muito antes disso, os romanos já comemoravam o aniversário, e muito antes dos romanos comemorarem aniversário, outros povos comemoravam. Então nesse vídeo a gente vai justamente analisar as evidências mais antigas que a gente tem para entender a origem dessa comemoração, as formas e os significados que ela tinha, e também por que algumas pessoas na antiguidade simplesmente detestavam essa prática. Mas antes de começar, eu queria dar uma dica para quem fica o dia todo na internet, à toa ou a trabalho, como eu, e se preocupa com a proteção das suas informações, né, com privacidade, com a segurança em geral na vida online. E essa dica é a NordVPN. Uma VPN é basicamente uma tecnologia que criptografa e protege os seus dados online por meio de um servidor privado. Então, em vez de você acessar diretamente um site, né, a sua conexão passa por um servidor intermediário que funciona como uma espécie de escudo de proteção. Além disso, a Nord também tem funcionalidades como antivírus, bloqueador de anúncios e tem até um monitor de dark web que vê se informações de e-mail seus, por exemplo, estão sendo vazadas aí nesses abismos mais obscuros da internet. E tudo isso você pode assinar sem nenhum risco de se arrepender, porque são 30 dias de garantia, então se você não gostar, você simplesmente pede o reembolso, né, cancela a assinatura. Então não perde tempo, vai lá no site da NordVPN usando o meu link, que eu vou colocar na descrição do vídeo, ou o QR Code que está aparecendo aí na tela, que você ainda ganha 4 meses bônus, né, adicionais aí na sua assinatura. Então valeu Nord por apoiar esse vídeo e, dito isso então, voltemos para o assunto aqui do vídeo. Arqueólogos encontram convite de aniversário do século I. Espero você. Descoberta em Fortaleza Romana revela que a prática de enviar convites para celebrar a data de nascimento é mais antiga do que se pensava, entenda. E realmente é o primeiro convite de aniversário que a gente tem notícia na história da humanidade. No caso, esse aqui é um artefato ali por volta do ano 100 depois de Cristo, encontrado numa fortaleza romana próxima à muralha de Adriano, então assim, na Inglaterra, né, numa fronteira bem norte mesmo do Império Romano, e ela traz um convite de aniversário de uma mulher chamada Cláudia para outra mulher chamada Lepidina. Então tem até o texto aqui na matéria, né? Cláudia Severa para sua Lepidina, saudações em 11 de setembro, irmã. Na verdade, esse 11 de setembro que não é uma tradução exatamente, mas uma adaptação, né? Porque o texto original diz, sei lá que dia das calendas de não sei quando, é outra forma de datação. Mas, de qualquer forma, para o dia da celebração do meu aniversário, eu lhe dou um caloroso convite para garantir que você venha até nós, para tornar o dia mais agradável para mim com sua chegada, se estiver presente. Dê minhas saudações ao seu marido, Ceriales, e meu marido e meu filho pequeno enviam a ele suas saudações. Esse documento, na verdade, ele não foi encontrado agora. Ele está aqui no acervo do Museu Britânico desde 1986, eu acho. 1986 foi adquirido pelo Museu Britânico, vocês veem, é o mesmo documento, mas eu achei muito interessante isso porque ele é um testemunho desse costume que a gente preserva até hoje de comemorar aniversários. Só que se ele é um testemunho disso, de que já havia na Roma do primeiro século esse costume de comemorar aniversários, quando que isso surge? Qual que seria o primeiro documento que fala de comemoração de aniversários em geral e da celebração de nascimento de pessoas? Qual que é a data mais antiga de nascimento que a gente tem de uma pessoa? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque não é da primeira pessoa que existiu. A primeira pessoa da história da humanidade, a gente não sabe a data de nascimento dela, né? Pessoas da antiguidade profunda, as pessoas viveram em tempos em que não tinha essa questão de uma contagem exata do tempo. Então, assim, qual que é a data de nascimento mais antiga que a gente tem? E aí eu fui pesquisando, né? Fui seguindo esse buraco de coelho e achei um artigo que fala exatamente sobre isso, sobre a origem, o primeiro registro de um aniversário, mas que na verdade é mais uma data de nascimento, na história da humanidade, em que o pesquisador aqui, esse Emilianov, ele encontra uma documentação que data do século 24 antes de Cristo, na Suméria. Então aqui a gente está 2.500 anos, né, antes da tabuinha lá do convite de aniversário. E aí, isso aqui eu vou voltar que tem uns trechos interessantes aqui, mas deixa eu mostrar antes uma das tabuinhas sumérias onde a gente encontra esses registros de data de nascimento. Essa aqui é uma delas, está no Louvre, e nela tem uma data de nascimento que é a seguinte, porque essas tabuinhas sumérias elas foram encontradas em templos e elas têm indicações para a realização de banquetes pela ocasião do nascimento de uma pessoa. Então, no caso, tem uma dessas tabuinhas que diz que uma menina nasceu no 8º mês do calendário da cidade de Lagash, no 4º ano do reino de Lugalanda, no dia do equinócio de outono. Isso no 24º século antes de Cristo.
Não dá para saber exatamente o ano, é difícil transpor essa data para o calendário nosso atual, o gregoriano, né? Por uma série de questões, mas a gente tem essa especificação que inclusive vem com referências astronômicas, dizendo que a constelação de Escorpião, por exemplo, estava num certo ponto, que esse nascimento aconteceu há tantos dias ou depois de tantos dias de uma festa anual. Então ele dá uma série de balizas, né, para você conseguir situar exatamente a data de nascimento dessa pessoa. Então, esses documentos trazem as primeiras datas de nascimento, primeiras celebrações de nascimento que a gente tem notícia. Então, na Suméria, no século 24 a.C. Mas isso ainda não é exatamente o costume de celebração de aniversário, porque não é uma comemoração anual que se repete, né? É uma comemoração do nascimento propriamente da pessoa. Então, quando que seria o primeiro documento que fala sobre comemorações recorrentes anuais do nascimento de pessoas, né? O que a gente entende hoje como festa de aniversário. E aí o que eu achei de mais antigo, que está inclusive destacado nesse artigo mesmo, e em outro também que eu vou pegar daqui a pouco, é um texto de Heródoto, nas histórias de Heródoto. Então a gente já está no 5º século antes de Cristo, na Grécia. Então a gente pulou do 24º século, que fala sobre datas de nascimento, para um documento do 5º século antes de Cristo, que fala efetivamente sobre aniversário, sobre celebrações recorrentes. E o texto diz o seguinte, eu peguei até aqui nas histórias de Heródoto, no primeiro livro do Histórias de Heródoto, no capítulo ou parágrafo, né, 133, sentem-se os persas no dever de festejar seu aniversário de nascimento, mais do que qualquer outra data, pondo nesse dia as melhores iguarias à mesa. Importante destacar aqui, aniversário de nascimento, porque aniversário significa só uma festa anual, né? Você tem um aniversário de casamento, aniversário de uma série de coisas. Aniversário de entronização de faraós, a gente sabe disso na documentação egípcia de milênios antes de Cristo também, mas não, os faraós não comemoravam a data do seu nascimento. Eu vou voltar a esse ponto, porque talvez alguns de vocês tenham pensado num trecho da Bíblia a esse respeito. Mas aqui, continuando no Heródoto, sentem-se os persas no dever de festejar seu aniversário de nascimento, mais do que qualquer outra data, pondo nesse dia as melhores iguarias à mesa. Os ricos fazem servir um cavalo, um camelo, um asno e um boi inteiros e assados ao forno. Então, um grande banquete, né? Os pobres se contentam com um cardápio mais modesto. Os persas comem poucos alimentos sólidos, mas muitas gulodices na sobremesa. Isso os leva a dizer, etc. Aqui ele já está falando sobre hábitos que não tem a ver propriamente com o aniversário, né? Mas enfim, a gente tem então essa referência que o Heródoto faz, um grego faz, a esse estranho costume que os persas têm de comemorar o dia do seu nascimento todos os anos. Porque os gregos não faziam isso nesse período, os romanos não faziam isso, e nenhum povo ali do entorno de Heródoto fazia isso que a gente tem a notícia. Então a gente tem no 5º século antes de Cristo o primeiro registro de uma celebração de aniversário anual. Aí depois disso a gente passa a encontrar, a partir do 2º século antes de Cristo, no contexto romano, comemoração de aniversário também em Roma. Talvez vindo até de uma influência persa, já que os romanos foram muito influenciados pelos persas em várias coisas. O culto de Mitra, por exemplo, é uma evidência disso. Mas a gente tem no contexto romano, então, no 2º século a.C., uma comédia, uma peça teatral, escrita por um dramaturgo chamado Plauto, em que ele fala, durante essa peça, tem um episódio ali, um momento da peça, uma cena, em que um cafetão avarento quer fazer uma festa de aniversário para ele, gastando o mínimo possível e recebendo o máximo de presentes caros. E aí ele faz com que as prostitutas que ele controla, por assim dizer, vão até os homens mais ricos da cidade e convençam esses caras a irem para a festa dele levar presentes caros, né? Então isso é uma comédia romana do 2º século antes de Cristo. Vou até pegar aqui o texto que eu separei também. Então, nessa peça, né, tem esse momento em que esse cafetão diz o seguinte: pois este é o dia do meu aniversário, cabe a todos vocês celebrá-lo. Certifiquem-se de colocar o presunto defumado, o toucinho, o pescoço e a teta de vaca na água. Eles comiam, né, uberi, teta de vaca na Roma Antiga cozida. Isso aqui, inclusive, remete então também a um banquete parecido com aquela celebração persa, né? Se bem que, assim, banquetes são muito comuns, a gente não precisa dessa relação necessariamente. Estão me ouvindo? Quero receber homens de alto nível com estilo de primeira classe para que pensem que tenho posses. Entrem e preparem essas coisas rapidamente para que não haja demora quando o cozinheiro chegar. Vou ao mercado comprar os peixes que houver por lá. Rapaz, vá na frente, preciso ter cuidado para que ninguém corte a minha bolsa. Como assim, né? Ele vai andar pelas ruas e os ladrões podiam cortar a bolsa de dinheiro, né, que a pessoa leva. Então ele leva um rapaz à frente dele para cuidar do seu rico dinheirinho, né, que ele tanto protege. Então a gente tem nesse trecho
um registro do segundo século a.C., então anterior, uns 300 anos talvez, ao convite que apareceu lá na matéria, falando sobre uma comemoração de festa de aniversário em Roma. E nesse contexto é um banquete que não tem muitas conotações para além disso, né? Colocados aqui, é realmente só uma festa, aparentemente. Só que, a partir de outros documentos romanos, a gente sabe que a festa de aniversário na Roma Antiga era uma festa religiosa também. Ela tinha um aspecto solene muito forte, porque existe um aspecto da religião romana que é a crença no gênio. Os gênios são deuses, uma espécie de duplo espiritual de uma pessoa, né? Um deus pessoal que cuida, guarda, né? Zela por essa pessoa desde o momento em que ela nasce até o momento em que ela morre. Tem uma semelhança assim, com a ideia de anjo da guarda, que se desenvolve depois no cristianismo. Mas essa ideia do gênio, então, é de que você tem essa entidade que te protege durante toda a sua vida e no seu aniversário você honra esse gênio pelo seu nascimento. Então, a festa de aniversário é uma espécie de culto religioso doméstico em honra ao gênio, em que se faz libação de vinho, se oferece bolos como oferendas mesmo para esse gênio, e isso aparece em vários textos romanos. Então, pegando um exemplo aqui, esse aqui, né? Esse aqui é um poema do 1º século depois de Cristo, atribuído a Tibulo, e fala o seguinte: falemos apenas boas palavras. Esse é um poema de aniversário, né? O Natalis se aproxima do altar, uma espécie de personificação do aniversário. Quem quer que esteja aqui, homem ou mulher, que guarde silêncio. Que o fogo queime o incenso sagrado, que o gênio esteja presente para receber suas honras, e que suaves guirlandas enfeitem seus santos cabelos, que suas têmporas gotejem de puro nardo, que ele se sacie com bolo e fique alegre com vinho, que ele atenda cornutus, que é o nome do aniversariante, tudo o que você pedir. Vamos, peça, vá em frente, por que hesitar? Ele consente. Eu já vejo que você desejará o amor fiel de uma esposa. Penso até que os próprios deuses já estão cientes disso. Então é interessante que é um momento que, quando eu li esse texto, me lembrou muito o momento de celebração do cantar parabéns, em que você tem um momento mais solene ali, em que se apagam as luzes, se acende velas, e tem o bolo, que aparece aí no texto, e as pessoas fazem pedidos, né? Tem o desejo de aniversário, que aparece em vários outros textos romanos também. E, nesse caso, tem ainda uma relação com o casamento, né? Que me lembrou Com Quem Será, mas aí é mera coincidência mesmo, é porque no contexto aqui desse texto especificamente, o Cornutus era recém-casado, então essa referência ao casamento dele está sendo feita por causa disso. Mas a questão de bolo de aniversário é recorrente na Roma Antiga, esse bolo que serve como uma oferenda, e a questão do fazer um pedido, fazer um desejo ao gênio, para que o gênio ou cumpra esse desejo, ou leve esse desejo aos deuses maiores, é também uma coisa recorrente nos textos romanos sobre aniversário. Então, eu não tenho certeza, mas pode ser que venha daí a nossa coisa de bolo e de soprar a vela em cima do bolo fazendo um desejo. Talvez tenha alguma relação histórica com isso. Não encontrei exatamente algo que mate essa questão não, mas me parece uma possibilidade. E aí tem outro texto também que fala sobre essa questão dos gênios, que é um texto escrito por um autor chamado Censorinus, acho que é um gramático romano, que escreve esse texto, que é um tratado sobre a comemoração de aniversários, que ele escreve como um presente de aniversário. E aí o Censorinus, nesse texto, ele explica uma série de questões relacionadas a esse costume religioso, essa solenidade da comemoração de aniversário, e diz o seguinte, né? Aqui alguém pode ser levado a questionar porque se considera que uma libação de vinho, né, derramar vinho para o gênio, é o que é feito em vez de um sacrifício. Então, por que não se sacrifica um animal para esse deus pessoal e sim se oferece vinho? É feito um sacrifício não cruento, né, sem sangue. E aí ele explica, a razão para isso é que, como Varrão, né, que é um filósofo romano, relata em seu livro intitulado Ático ou Sobre os Números, nossos antepassados praticavam o seguinte costume. No aniversário de alguém, ao apresentar o presente anual ao seu gênio, mantinham suas mãos limpas de morte ou sangue, para que a luz não fosse retirada de outros no dia em que era concedida a eles. Então ele explica que era feito um sacrifício não cruento, né, sem vítima, sem a morte de nenhum ser, porque justamente o aniversário é a comemoração do nascimento da pessoa, né, e a morte como um oposto do nascimento não deveria estar presente nessa festa. Então vocês veem esse desenvolvimento religioso muito importante da comemoração de aniversário no mundo romano. E aí isso leva a gente para outro ponto, que é que nem todo mundo na Roma Antiga concordava ou cultivava esse costume de
comemoração de aniversário. Então, por exemplo, os judeus que viviam no mundo romano não comemoravam aniversário, né? Quer dizer, pelo menos aqueles que eram mais preocupados em preservar a sua identidade e não adotar costumes romanos. Nesse sentido, a gente tem um texto de Flávio Josefo, por exemplo, no primeiro século depois de Cristo, em que ele diz que até comemorar o dia do nascimento propriamente de um filho era contra a lei judaica, né? Então nem a celebração do dia de nascimento em si era permitida. E a gente tem também romanos mesmo, como Cícero, que fazem certas objeções à comemoração de aniversário, né? No caso do Cícero, ele apresenta um argumento astronômico, dizendo que o dia do nascimento, na verdade, nunca se repete, então seria bobagem do ponto de vista científico, filosófico, comemorar o aniversário, mas isso pode ser só um exercício retórico dele, porque a gente sabe que ele comemorou o aniversário, o seu próprio aniversário, é o aniversário de uma filha, a partir de outros documentos. E a gente tem, mais famosamente aí, nas discussões sempre de Natal, aparece isso, que são os cristãos que eram contra a comemoração de datas de nascimento. Então, Orígenes de Alexandria é um caso, até peguei aqui a homilia número 8 do Orígenes, em torno do livro de Levítico, em que ele fala isso, né? Que nenhum dos santos foi encontrado, só para situar, o Orígenes está ali no segundo, terceiro século depois de Cristo, em Alexandria, fazia parte do Império Romano. Nenhum dos santos foi encontrado celebrando um dia festivo ou uma grande festa no dia de seu aniversário. Os santos que ele está falando são os cristãos, né? ou pré-cristãos também que estavam alinhados com a aliança com Deus, que eram piedosos, etc. Não há ninguém que tenha se alegrado no dia do nascimento de seu filho ou filha. Somente os pecadores se alegram com esse tipo de aniversário. De fato, encontramos no Antigo Testamento o faraó, rei do Egito, celebrando o dia do seu nascimento com um festival, e no Novo Testamento, Herodes. No entanto, ambos mancharam a festividade de seu nascimento derramando sangue humano. O faraó matou o chefe dos padeiros e Herodes, o santo profeta João, na prisão. Mas os santos não apenas não celebram uma festa em seus dias de nascimento, como cheios do Espírito Santo, amaldiçoam esse dia. Então, Orígenes faz essa declaração muito forte contra o costume de celebrar a data de nascimento e cita esses dois exemplos, né? Herodes, que mata João Batista por um presente, inclusive de aniversário, relacionado lá a Salomé e tal, e o faraó, que manda matar o chefe dos padeiros no seu aniversário. Só que aí, bom, eu não falei que não tem registros egípcios de comemoração de aniversário na antiguidade, e aqui essa história bíblica está situada ali nos tempos de José do Egito, que seria anterior a Moisés, então é do ciclo dos patriarcas ali, então remeteria a tempos muito antigos, mas realmente a gente não tem registros de documentação de festa de aniversário de faraó. Como eu disse, tem registros de aniversário de entronização, não tem aniversário de nascimento. Só começa a aparecer faraós comemorando a data do seu nascimento depois da influência persa, depois da conquista persa do Egito. Então isso parece ter sido importado como um costume a partir da Pérsia mesmo, que a gente tem registros antigos que os persas comemoravam o aniversário de nascimento. E aí como é que então o autor dessa história de José no Egito, lá no finalzinho do livro de Gênesis, está falando de faraó comemorando aniversário? Isso provavelmente, muito provavelmente, é um anacronismo, né? Uma projeção de algo do presente do autor para o passado. E em favor disso, inclusive, a gente tem o fato de que, independente desse trecho, a história de José no Egito é considerada como um dos textos mais tardios ali de Gênesis, escrito no final do domínio persa, em que os judeus estavam sob o domínio persa, então seria ali quinto, quarto século antes de Cristo, e com revisões no período helenístico, então um período em que os judeus já estavam sob domínio da cultura, né, dos poderes mesmo gregos. Então essa história de José no Egito teria sido composta entre ali o quarto e segundo século antes de Cristo, quando já se comemorava aniversário no Egito, e que os persas faziam isso também, né? Mas na data em que a história se passa, que seria, sei lá, 1600, 1700 antes de Cristo, algo por aí, não há registros de faraós comemorando aniversário de nascimento, mas sim aniversário de entronização. Mas a gente começou lá na reportagem falando sobre esse bilhete, que é o primeiro convite de aniversário que a gente tem notícia na história, mas a comemoração de aniversários em Roma é conhecida antes disso, por causa daquele texto, aquela comédia do segundo século antes de Cristo. A comemoração de festa de aniversário é mais antiga ainda, em registros históricos, que data ali do texto de Heródoto. E a celebração de festas de nascimento, sem a recorrência anual, data ali do 24º século antes de Cristo na Suméria, né? Isso tudo, né, de acordo com o que a gente tem notícia histórica e arqueologicamente. Pode ser que as coisas sejam mais antigas do que isso e tal, mas a gente não tem evidências a esse respeito. Então a gente trabalha com o que tem, e são esses aí os documentos que eu achei interessante, que eu achei que seria interessante apresentar.